Cada instrumento carrega a história de um artesão, de um luthier. Cada um imprime a sua marca no instrumento. E isso é muito bonito, é muito rico para a nossa cultura. Então isso aqui é bacana, é você fazer a coisa e deixar por aí para as outras gerações, né? E você foi embora e deixou um pedacinho aí. Esse eu acho que é o verdadeiro luthier. Quando a gente toca um instrumento, a gente não está tocando sozinho. Quem fez esse instrumento toca comigo. A alma de quem criou o instrumento está aqui. O luthier é o cara que me dá a possibilidade de fazer a minha música com um instrumento que me satisfaz. É como um cozinheiro. Não é coloca assim os ingredientes X, Y e Z. O cozinheiro de alta gastronomia, ele tem que provar, não, está faltando um pouquinho disso, ele vai lá, experimenta, está faltando um pouquinho daquilo. Para cá, ele já fez aquele prato 1000 vezes, mas ele não faz no automático. Se fizer, a qualidade cai. Se não tivesse luthier, não tinha música, né? Não tinha instrumento. Você podia fazer, no máximo, música vocal, né? Mas a importância desses caras é fundamental. O que me levou a ser um luthier, eu acho que foi um chamado. Uma coisa que você não escolhe. Ser luthier é uma questão do universo te chama e fala, você vai trabalhar com aquilo. A importância do luthier na vida de um músico é muito grande, né? Porque é como se o luthier fosse o médico do instrumento, né? É a minha vida, é a minha vida. Olhando para trás hoje, são 40 anos de profissão, então não saberia fazer outra coisa, né? O luthier, ele trabalha para dar asas justamente à nossa imaginação. Então a gente tem esse privilégio de ter essas figuras essenciais, né? E isso é parte fundamental da música, né? Eu acho que essa profissão envolve uma série de lendas, de folclores, né? Eu acho que tem muita coisa de que as pessoas falam que existem mistérios, segredos de fazer com a madeira, de fazer com verniz. Eu sou um cara um pouco mais prático. Na verdade, eu não acho que tem mágica nenhuma. Eu acho que é um conjunto de madeiras que tem que estar muito bem arranjadas, de maneira bem equilibrada, para que soe em várias frequências diferentes, né? E o grande barato é você buscar isso. Aliás, eu acho que a construção do instrumento, ele é toda uma coisa meio budista nesse aspecto, não para o lado metafísico, mas para o lado do equilíbrio. A importância de bons instrumentos para o desenvolvimento do músico é imensa, né? Talvez seja das coisas mais importantes. Existe uma expressão que eu acho muito bonita daquela música do Djavan, né? O serviçal do samurai, né? Porque, na verdade, quem vai transformar o meu instrumento em alguma coisa útil é um músico. Um violão não é nada. O violão ele só vai passar a ser alguma coisa quando um músico, ele sim, exercer a sua arte, disser a sua arte com o instrumento que ele escolheu. Se esse instrumento que ele escolheu for o meu, nossa, que bênção, que coisa maravilhosa. Eu tenho uma predileção absoluta por esse cavaquinho aqui, porque é o mais antigo, toco com ele há 43 anos, é feito pelo Silvestre, que foi um grande mestre. Mas fui presenteada pelo Linneu Bravo, com uma obra-prima, que é o cavaquinho dele, maravilhoso, que eu já toquei aqui para vocês com ele. Um cavaquinho primoroso, tem o espírito do Linneu. E recebi um grande presente do Rodrigo Inátali, que foi, olha só, que confusão de instrumento. Olha que pérola que é isso. Um instrumento maravilhoso que recebeu o meu nome, modelo Luciana Ravelo. Muito chique. São 3 almas diferentes, são 3 naturezas completamente diferentes que se comunicam comigo através da música.
trago de casa um convívio com a música. Meu pai estudou violino quando jovem, a minha mãe tocou piano até os últimos momentos dela. Então eu tinha esse gosto pela música. Quando tinha lá pelos 14, 15 anos, a minha irmã mais velha me deu um violão de presente. E eu resolvi entrar numa aula de violão e vi que os meus colegas todos tinham uma queixa a respeito, cada um tinha uma queixa a respeito do seu instrumento. Um defeitinho ali, um palitinho de fósforo enfiado aqui e tal. Eu aproveitei uma habilidade natural e esse convívio com a música que eu tinha e resolvi começar reparando esses instrumentos, consertando esses instrumentos. Foi assim que o meu primeiro contato com os instrumentos foi esse. O Virgílio é um dos luthiers mais respeitados hoje no Brasil. Eu admiro muito o trabalho dele. Eu acho que é um sonho, no meu caso, violeiro, é um sonho de todo violeiro ter uma viola do Virgílio. O Virgílio, né, constrói, né, os instrumentos com bastante perícia, né, bastante precisão, né, e os resultados são sempre maravilhosos mesmo, né, isso eu posso falar. Tem três caras assim que eu respeito muito dos anteriores a mim, das gerações anteriores à minha, né? Que são o Sugiyama, né? Que é um mestre, um japonês que veio para São Paulo no final dos anos 60, início dos anos 70, e que ele foi, assim, eu chamo, ele foi um grande salvador da lavoura, né? Porque foi aquele momento em que os fabricantes que até então faziam bons instrumentos, optaram por fazer instrumentos em larga escala, né? Ou seja, começaram a fazer instrumentos populares, e os músicos brasileiros ficaram na mão. Os músicos brasileiros que precisavam de instrumentos de qualidade ficaram na mão. E o Sugiyama chegou e ele supriu um mercado assim. Uma coisa parecida aconteceu com o Sérgio Abreu, e ele fez o que o Sugiyama fez, de uma maneira geral, pelo músico popular, ele fez pelo músico erudito. Eu acho que ele é o principal luthier de violões do Brasil, sem sombra de dúvida. E um cara que muito forte também trabalhou, salvou o músico do choro, que foi o João Batista. Todo mundo queria ter um instrumento, um violão, um cavaquinho, JB, e é um dos meus ídolos também. Então acho que esses três caras surgiram muito fortes no momento em que o Brasil precisava deles. Tenho aqui a licença para parafrasear o Sugiyama, o meu mestre, que uma vez perguntado qual foi o melhor violão que ele fez, ele respondeu: o próximo. Eu posso dizer o mesmo com relação às violas, porque é uma alegria, uma felicidade a gente conseguir aprimorar o instrumento, e a gente não tem intenção de parar jamais. E tem outros luthiers também, em Minas, São Paulo, Goiás, até no Rio, que desenvolvem trabalhos assim muito importantes para a luthieria no Brasil. Por exemplo, até os tradicionais, essa viola de coxo, por exemplo, ela foi feita por um artesão que, em Cuiabá, por exemplo, eles não costumam chamar a pessoa que faz o instrumento de luthier, chamam de artesão ou cururueiro. O artesão e cururueiro que fez esse instrumento, o senhor Manuel Severino, que hoje não fabrica mais o instrumento,
porque já não está entre a gente, tem um trabalho fundamental, porque além de fazer um instrumento tão importante para a cultura do Brasil, e poucas pessoas sabem que esse instrumento, o modo de fazer é tombado como patrimônio imaterial. E com isso, o modo de fazer a viola de coxo feita por esses artesãos, carrega toda uma cultura. Eu estou, na verdade, na terceira geração de profissionais da madeira, digamos assim, né? Meu pai é marceneiro, meu avô já era marceneiro e todo mundo sempre com alguma ligação com música, maior ou menor. E o meu avô, já aposentado, já depois de ter feito muita coisa na vida, ele resolveu fazer um bandolim, mas estava com pouca paciência de fazer um bandolim, ele resolveu fazer um bandolata. Ele aproveitou uma lata de óleo que ele tinha encostada lá, usou como corpo, botou um braço. É uma coisa muito rústica, né? Uma coisa bem rústica, mas com esse instrumento aqui ele acabou se divertindo por um bom tempo. É o bandolata do seu Emílio. Algum som tem. Quem sabe tocar, consegue tocar. A minha mãe, ela é arpista, né? Ela é solista do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, então já tem essa veia que já vem comigo. Eu não escolhi o caminho da música, né? O caminho da música para mim é um caminho amador, mas o caminho que eu escolhi da música foi o caminho da luthieria, que é o que eu venho trabalhando já há 10 anos. Há 10 anos o Rodrigo tem aí trabalhado, mexendo com harpa de pedais e fazendo manutenção, fez curso fora do Brasil e depois ele começou a fazer harpas célticas também, ele está fazendo harpas desse tamanho e está aí se desenvolvendo. E recentemente um outro luthier lá de Niterói também começou a fazer harpas desse tamanho aqui para atender um projeto social lá de Niterói, da Grota. Então a gente fica feliz de saber que tem essas pessoas no Rio de Janeiro, que tem gente em Brasília também trabalhando, tem gente em Minas. Aos pouquinhos a gente vai desenvolvendo a harpa no Brasil graças ao luthier. Não há ainda no Brasil cursos para especialização em harpa. E daí então foi tentativa e erro, até que eu consegui chegar no caminho que eu estou hoje. Porque são muitos detalhes. Então esse é um drama que a gente tem no Brasil para quem quer mexer com harpa.
hoje eu faço restauração de qualquer instrumento antigo e também moderno. São instrumentos que eu particularmente gosto do desafio de fazer aquelas peças para fazer um instrumento voltar a funcionar. Eu curto muito esse desafio de ver problemas que as outras pessoas não gostam de resolver, ou não tem um aparelhamento técnico, ou dá realmente muito trabalho. E aí a maior parte das pessoas, dos técnicos, não faz. Eu realmente recorro a esses instrumentos. Eu considero o trabalho de restauração muito importante como uma escola, porque a gente tem a ocasião de ver instrumentos feitos em várias outras partes do mundo e com vários tipos de problemas diferentes. Então isso nos obriga a conhecer técnicas diferentes, materiais diferentes, né? Então isso vai ensinando muito. Eu recomendo fortemente para quem quer se aventurar na arte da luteria que faça restaurações também. A restauração poucos luthiers gostam de fazer. Na verdade é essa. Eu particularmente gosto muito de restaurar, porque você depara com algumas coisas diferentes, uns desafios. Muitas das vezes desafio para o luthier. Então eu gosto de reparar um instrumento antigo, eu já deparei com alguns problemas aqui, consegui resolver. E quando você vê o antes e o depois, é que vem a satisfação. É chatinho? Mas é bom de fazer. Por exemplo, você vê essa guitarra que pertenceu ao Jacó do bandolim, é pouca restauração, mas já é uma honra você ter um instrumento desse aqui no seu ateliê, né? Que veio para fazer uma restauração, não é para modificar nada, é para ela permanecer exatamente como ela era, agora cheia de trinca, não pode, tem que tirar as trincas, e eu vou terminar a restauração para ela voltar lá para o Instituto Jacó do bandolim. Então eu comecei com a ideia de construir instrumento quando falaram que o meu avô era luthier. E até então eu não sabia, porque ele já havia morrido. E aquela ideia na minha cabeça, eu já gostava de violão, já gostava de tocar um pouquinho, só que aquela foi amadurecendo. E o meu pai era marceneiro, eu trabalhava na marcenaria desde criança, mas aí veio aquele negócio, fazer móveis todo mundo faz. Eu queria fazer uma coisa mais específica. Foi aí que eu pensei no violão. Mas foi uma jornada muito difícil, até você atingir o objetivo, você começar a ser conhecido. Eu tive muitas dificuldade com madeiras, com ferramentas, e a gente tem até hoje, a verdade é essa. É claro que a gente tem uma tendência maior a um determinado instrumento, eu tenho uma certa paixão pelo violão e pelo bandolim, entendeu? Que eu me dediquei muito ao bandolim, logo no início, nos últimos anos, inclusive eu tive algumas dicas muito de grandes bandolinistas, como Pedro Amorim e outros grandes bandolinistas que me ajudaram no início, quando eu comecei a construir bandolim. Ele faz a ferramenta com que eu trabalho. Isso é uma coisa fundamental. Para fazer bem o meu trabalho, eu preciso de uma boa ferramenta, né? E tem uma infinidade de variações nesse tema. Por exemplo, a gente tem aqui dois instrumentos que você olhando parece que são dois instrumentos iguais, né? Esse aqui é feito pelo Agnaldo Luz de São Paulo e esse é feito pelo Maurício Barros de Volta Redonda, um mineiro que mora em Volta Redonda. Esses instrumentos têm características completamente diferentes e são instrumentos que me atendem perfeitamente. Agora, eu tenho que ter um instrumento como esse que responde ao meu comando.
A ferramenta no Brasil, ela é bem complicada na área de luteria. Hoje nós temos mais problema com a madeira brasileira do que com a madeira importada. Porque hoje você não pode cortar um jacarandá da Bahia. Até porque não tem também. Aí você tem que sair garimpando, você achar uma porta velha, uma porteira velha, um assoalho de casa, um móvel velho. Tem casos que eu comprei um móvel velho, um móvel tão bonito, quando cheguei em casa, minha mulher não deixou desmanchar ele para fazer violão. Falou, não, esse vai ficar aqui. Uma madeira, para qualquer instrumento que seja, para que ela tenha um resultado acústico de qualidade, é necessário que essa madeira esteja já cortada e seca, no mínimo 6 ou 8 anos. Então, às vezes, a gente guarda uma peça especial por 20 anos, só vai trabalhar com ela depois desse período. O governo teria que criar, sei lá, um decreto, uma coisa qualquer para a gente fazer um reflorestamento. Não é para mim, não. Para as gerações futuras. Porque os luthiers que estão vindo aí é que vão sofrer. Eu já estou mais para parar do que para começar. Então a gente tem que pensar nisso, entendeu? A relação com a madeira é uma coisa que eu procuro prezar, procuro não perder. A relação com o trabalho com a madeira é uma relação lúdica. Para mim tem que ser uma relação lúdica. Eu tenho que me divertir com ela, né? Porque a madeira ela tem uma coisa assim, embora seja um material difícil de trabalhar, ela é uma madeira, ela é um material que permite que se trabalhe de várias formas diferentes. Por exemplo, se eu tenho uma madeira grossa e eu quero diminuir a espessura dessa madeira, eu posso serrar, eu posso raspar, eu posso lixar, eu posso chegar no resultado que eu quero de várias maneiras diferentes. Então essa liberdade é que acaba deixando o trabalho divertido. Porque se o trabalho não for divertido, aí vira escravidão, né? Eu não quero ser operário da música. O amor que você tem à madeira, que parece uma relação, eu não sei te explicar, uma relação espiritual que você tem com a madeira, que você, depois que você sente o cheiro da madeira, que ela entranha na sua alma, você nunca mais quer abandonar aquilo. Eu respiro e durmo madeira. Eu não posso passar, eu abraço uma árvore, quando eu vejo uma árvore linda, eu abraço ela. Jamais eu cortaria uma árvore para fazer um instrumento. Você tem que ter uma relação muito íntima com a madeira para você ser um luthier. Você não é um luthier. É como você ser um músico porque você, eu quero ser músico. Não é, você tem que ter na alma. Eu acho que o luthier tem que ter na alma a vontade de ser luthier. Sempre que você tiver uma música assim em desenvolvimento, você vai ver que por trás tinha um grande grupo de alta qualidade de luthiers trabalhando também. Os luthiers brasileiros estão em nível internacional. Vem muita gente, inclusive, de fora comprar aqui com os luthiers brasileiros. Mas eu acho que a gente tem instrumentos nacionais que são top de linha. E realmente a gente está muito bem servido nessa matéria. Os luthiers são magos, são artistas, têm que ser preservados. Trabalham simplesmente pelo amor àquele ofício, o amor à música. Portanto, é obrigação nossa preservar essas criaturas, sabe? Estimular e fazer com que eles persistam nessa grande arte que é a luteria. É a partir desse trabalho do luthier que a gente coloca a nossa emoção, né? E a arte ganha o mundo. Quando você vê um instrumento seu tocando na televisão, para mim é uma emoção e quando está na mão de um grande músico, então é muito mais. Ele é feito para estar na mão de outra pessoa, né? Ele não é a obra em si, a obra vai ser feita nele. Porque ninguém é obrigado a fazer a história toda, mas eu acho que quando você participa dela, não tem nada melhor no mundo.